Até pensando no lado agro, que é quando a gente olha assim, né? A governança, ela basicamente traz as regras, né, para o negócio, não importando o tamanho. E eu vejo bastante assim, né? Eu já viajei bastante também, acho que não nem perto do que você já viajou. E encontro bastante dificuldade, tanto para os produtores, né, falando do agro, para essa parte da sucessão, de buscar tecnologia, de como o pai consegue passar para o filho e como o filho consegue chegar no negócio também, substituindo e melhorando o negócio do pai. Acho que essa é um caso importante. A empresa familiar, ela é um dos pilares da economia no Brasil, né? E a gente não vê, a gente sente falta desse plano de sucessão familiar nas empresas. E aí acaba gerando, como consequência, a empresa acaba falindo, né? Se não tem também essa sucessão. Ele tem um número que pode trazer mais preciso, não vou saber falar agora, mas acho que empresas que não têm governança, sem governança, empresas familiares, mais de 80% não consegue chegar na terceira geração. Não sei se o número é esse, mas acho que é bem próximo, né? Eu não tenho os números, assim, exatos, mas assim, assim, olha, quando a gente fala do conceito de governança corporativa, dá uma impressão que é um processo para empresas de capital aberto, de empresas listadas em bolsas de valores, né? Mas esse momento, né, Thiago, é muito legal a gente poder dividir que não, isso cabe para qualquer tamanho de empresa e qualquer tipo de empresa, principalmente as empresas familiares e as multifamiliares. Quando você fala assim da importância da governança corporativa, olha só, isso a gente consegue na internet a gente consegue ver os resultados, mas as empresas listadas em bolsas, por exemplo, que têm a governança e as que não têm governança, a diferença de valorização do valuation deles é um negócio grande, né? Porque quando você tem a governança, você entrega um pouco mais de segurança, né? A gente fala de risco, né? Todo negócio tem risco e quando a gente fala de governança, nós entregamos menos risco para a sociedade, seja ela para o fundador, para a família, para a sociedade, para os funcionários, para os clientes. Acho que a governança faz todo sentido. E esse assunto ele vem tomando importância na economia brasileira, não só na agricultura, mas assim na economia brasileira de modo geral. Essa passagem do bastão, né? Ainda no Brasil, muitos fundadores ainda hoje assinam o talão de cheque. Os fundadores estão presentes na empresa, muitos fundadores das empresas. E agora, é claro que as pessoas envelhecem, né? E agora chegou o momento de começar a passar o bastão, seja para um familiar ou seja para um executivo, né? E esse é um principal desafio. A continuidade de uma empresa familiar, assim, é super complicado quando e principalmente quando pessoas da família trabalham na empresa. E trabalha assim, olha, veio primo, veio sobrinho, veio tio, veio tia, cunhado, cunhada, não teve nenhuma estrutura para formar a família na empresa, não soube separar os direitos de família com o executivo, a questão do sócio executivo, né? Então é uma confusão gigante, mas normalmente as empresas são pequenas, ela vai crescendo, conforme cresce a empresa, e se a gente não tiver as regras instaladas, a gente começa a ter problema. E esses problemas o que causa talvez as rupturas de boas empresas que a gente tinha no mercado brasileiro, muito bem, só que por uma questão de falta de regra na relação, acabou comprometendo e hoje não faz mais parte da sociedade. Uma pena, né? Uma pena. E até uma coisa que você comentou legal, né? Nesse critério de sucessão, muitas vezes a empresa não precisa, mesmo sendo familiar, mantendo os conceitos familiares e o que fez a empresa crescer, não necessariamente a sucessão precisa ser familiar. Não. E ela continua com a identidade, né, do negócio. Eu acho que esse é o momento dessas grandes consultorias, ou da ajuda, né, de algumas pessoas, porque assim, né, Thiago, nós temos que começar a ser mais profissional na relação. Então, se no departamento financeiro, normalmente a gente coloca alguém da família por causa da confiança, mas às vezes nem sempre essa pessoa de confiança ela foi preparada para ser um diretor financeiro, e aí evoluiu muito o mundo financeiro, e ela não acompanha e a gente acaba tendo alguns problemas, né, pelo fato de não estar preparado para o mercado financeiro. Aí a gente pega, por exemplo, um primo que tomou conta lá de uma gerência ou direção de recursos humanos. Esse é um departamento que é muito valorizado hoje nas empresas e talvez não tratado da maneira que tem que ser.
E esse primo que está lá como gerente de recursos humanos também, em nenhum momento ele se preparou para ser efetivamente um diretor, um gerente de recursos humanos. E assim por diante, né? Então, acho que a empresa vai tomando maturidade e a gente tem que separar muito bem as coisas, o papel do dono, do acionista e o papel do executivo, né? Se a gente não tiver isso muito claro, a gente acaba tendo problema. Assim, eu conheço muitas empresas que tiveram esse tipo de problema. Muitas ainda estão no mercado, evidentemente, mas as que foram crescendo e não profissionalizaram, hoje não estão mais no mercado, né? Então, acho que essa necessidade de colocar regra na relação entre a família, regra na relação societária, né? Regra na relação societária, faz todo sentido. A gente fala assim de algumas coisas, sabe, Tiago? Por exemplo, vamos falar de empresas familiares. Sim. O pai, às vezes, ele, de uma maneira democrática, ele tem 3 filhos. E ele fala assim, não, é um salário igual para todo mundo. E às vezes sempre tem um filho que se destaca, né? E que assume um pouco mais da responsabilidade dos negócios da família. E chega uma hora que isso incomoda, né? Os 3 tendo o mesmo benefício, o mesmo salário, e um sempre destacando, trabalhando um pouco mais, isso vai incomodando, e a empresa às vezes perde, a família perde esse filho que tem mais dedicação, por uma questão de senso de justiça até, né? Então, esse é um sério problema. E aí, quando a empresa cresce, por exemplo, né, na Yoshida, por exemplo, a gente tem várias regras no nosso negócio. Por exemplo, uma delas, nós não contratamos familiares de primeiro e segundo grau. Isso está não, isso está no estatuto. Mas é uma escolha nossa. Isso é uma escolha nossa. No momento era dessa forma. Aí, sim, claro. Vocês passaram por um processo, né? Acho que eu participei um pouco mais do final, mas demora muito, né, para implementar. Foi 5, 6 anos que você passa, e não é que é muito, mas é o tempo mesmo que se precisa, né, para discutir tudo. E a transformação da empresa é clara depois que você finaliza o processo. Você vê tanto pela família, né, quanto pelos próprios colaboradores, pelo próprio funcionário. Olhar para a empresa e falar, puxa, ela está se movimentando, ela está pensando no futuro. E às vezes a gente acaba gastando energia em lugares que não precisaria, né, e as regras... Na nossa empresa, por exemplo, contando um pouco do nosso negócio, que não tem nenhum segredo, hoje nós somos em 3 irmãos, né? E é muito engraçada a nossa história. Quando a gente começou com essa história de governança corporativa, eu tive a oportunidade de estudar esses MBAs da vida e tal, e eu entendi que era importante a gente colocar na nossa família, já que a gente tinha essa necessidade de dar continuidade no nosso negócio. Mas acho que a preocupação do meu pai sempre foi como é que eu dou continuidade, né? E meu pai sempre quis ter a família junto, os filhos juntos, e assim está hoje. E aí eu levei o meu pai, Tiago, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, era um treinamento, era um seminário que falava sobre a continuidade de empresas familiares. E foi lá, meu pai, minha mãe, minha esposa, 2 dias no hotel, aqui em Guarulhos. Foi muito bacana, cara. E meu pai, ele voltou para casa e falou, puxa, faz sentido e existe ferramenta para dar continuidade de uma empresa familiar. E aí, quando eu levei essa proposta, eu contratei uma consultoria e nós fizemos essa proposta de evoluir na governança da família, né, dos sócios, e foi assim, foi muito mágico, sabe? Meu pai falou, olha, isso aqui é a prioridade e nós vamos fazer isso acontecer. E fizemos. É uma pena que quando a gente estava nos 70% para terminar nossa governança corporativa, ele faleceu. Mas olha só, ele faleceu quando estava com as regras montadas, sabe? A gente tinha as regras da relação da família, o acordo societário montado. Isso fez muita diferença. Hoje faz muita diferença para a gente. Então, hoje nós temos 3 holdings. Cada filho tem a sua holding. A gente tem um conselho administrativo, onde cada holding tem o seu representante. Nós temos um conselheiro externo. Nós temos um plano de negócio, um plano da família. E o mais bacana, Tiago, todos os anos eu tenho uma reunião do conselho familiar. E nesse conselho eu compartilho com meus sobrinhos, minhas filhas, genros, cunhados e cunhadas e a minha mãe o resultado da empresa, o nosso plano estratégico a longo prazo, coloco os direitos e a parte societária de cada das pessoas que compõem o conselho da família. É muito rico, cara, é muito bacana.
para que a gente possa estimular, né, potenciais sobrinhos e filhos que possam vir fazer parte da direção. Se não, no máximo, fazer parte do conselho administrativo. Né? Então,